O título da nossa mensagem é Uma filha moribunda, um pai aflito e um Deus poderoso. O texto encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Do versículo 35 ao 43. E diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo o caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cum, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Queridos, na vida de todo ser humano, eu costumo dizer que as vidas são muito parecidas. E algumas coisas são muito comuns nas vidas. Todos nós enfrentamos problemas, isso é fato. Não há quem diga: minha vida é um mar de rosa, minha vida é somente um jardim de flores, minha vida é só reta, não tem curva, nem subida, nem descida. Não existe. Então as vidas são semelhantes nesses aspectos. Problemas diferentes, sim, podem ser, mas são problemas. Agora, tem algo que é bastante comum na vida de todas as pessoas. E este algo é um problema seríssimo, é um problema grande. Problema esse que nenhum de nós temos como resolver. E um problema que com certeza haveremos de enfrentá-lo. Não enfrentamos ainda, pelo menos em nossa própria carne, em nossa própria vida. Mas com certeza haveremos de enfrentá-lo. E esse grande problema chama-se morte. Não há quem dela escape. Todos nós haveremos de um dia morrer. Nascemos, vivemos e morremos. E nesse texto aqui, nós vemos aqui um grande, fabuloso milagre. Aqui está registrado esse milagre estupendo de ressurreição. Uma menina estava morta, mas essa menina foi restaurada, foi vivificada. E, queridos, de fato a morte é algo horrendo, é aterrorizante. A morte é um terror. A morte é um inimigo
o qual todo ser humano, como há pouco falei, haverá de um dia estar de frente com ela. E, porém, por mais poderoso que seja esse inimigo, a morte, existe alguém que é infinitamente mais poderoso que ela. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, é este. Jesus Cristo, ele tem em suas mãos as chaves da morte. Ele é o Deus da vida e o Deus da morte. Isaías, no capítulo 25, versículo 8, diz: destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Então Jairo já era um homem muito importante. Ele era um líder judeu. Ele era o dirigente, como diz o texto, da sinagoga. Era um homem muito religioso. Era um homem que tinha muitas boas condições, segundo o nosso entendimento humano. Portanto, em nada na vida desse homem ele teria grandes dificuldades, digamos assim, aos nossos olhos. Sua despensa estaria sempre repleta. Ele teria condições de se vestir bem, de dar uma boa educação ao seu filho, aos seus filhos, de dar um bom lar a seus filhos, uma boa casa. Agora, eu quero lembrar que esse homem era um religioso e como um líder judeu, um dirigente da sinagoga, e absolutamente nada foi fácil para Jairo chegar, ir até Jesus, aproximar-se de Jesus e não aproximar-se somente, mas clamar por socorro, pedir ajuda. Os líderes religiosos eram inimigos, arqui-inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham inveja, tinham ódio, tinham raiva de Jesus. Eles não concordavam com os ensinamentos de nosso Senhor. E com toda certeza, eles haveriam de ficar muito chateados, no mínimo muito chateados com Jairo, por essa atitude de ir até Jesus Cristo e pedir ajuda. Ocorre que, assim como muitas pessoas, quando estão em completo desespero, quando estão em meio a conflitos extremos, assim como muitas pessoas, e Jairo também o fez, ou seja, foi até Jesus. Não é assim? Via de regra, chega alguém chorando na igreja, desesperado, só me resta Jesus. Talvez eu seja o seu motivo mais insincero, digamos assim, em ir buscar Jesus pelo seu problema de doença, financeiro ou qualquer outro. Eu aprendi, e fui aprender depois de algum bom tempo de crente, irmã Verônica, que o choro que nós temos que chorar aos pés de Jesus não é pela a despensa vazia, ou pela doença, ou por uma perda de emprego, ou por qualquer outra coisa. Mas o princípio do choro que temos que chorar com os corações contritos diante de Jesus é pelos nossos pecados.
Mas então Jairo fez, volto a dizer, como muitos, que estão em desespero e clamam por Jesus. Então, a situação de Jairo era muito difícil, porque sua filhinha, de 12 anos de idade, ela estava muito doente. Ela estava moribunda. Ela estava prestes a morrer, estava gravemente doente. E, portanto, Jairo estava desesperado. E através desse texto que lemos agora, eu quero, junto com vocês, meus irmãos, observar 3 importantes verdades para mim e para a sua vida. E a primeira verdade é que nós temos que observar que nesse texto, ele nos diz que uma posição social e uma autoridade de um homem, ele não lhe blinda, ele não lhe imuniza das intempéries da vida, das adversidades da vida, das dificuldades da vida. O fato de eu ter uma boa posição, um status social elevado e ser tomado como alguém de grande autoridade, poder, isso não me blinda. É isso que esse texto vai nos falar, uma das verdades. Versículo 35 diz: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Como falamos há pouco, Jairo era um homem muito importante, ele tinha muito prestígio, ele era um dos principais da sinagoga, ele era um homem o qual as pessoas olhavam para ele e o tinha por grande estima, dado a sua posição. Era um homem que tinha em suas mãos poder, influência. Era um homem que com certeza tinha muitos recursos financeiros. É um homem que devia ter muito bens. No entanto, nada disso, absolutamente nada disso que ele tinha, pôde ser capaz de blindá-lo, de imunizá-lo ao ponto de colocá-lo junto com sua família dentro de uma redoma, protegendo-os de qualquer tipo de enfrentamento, de batalha e de tristeza. Não, não foi. A enfermidade e a tristeza invadiu o lar de Jairo. E os seus recursos, que foi capaz de pagar todo tipo de ajuda médica, foram completamente insuficientes, melhor, ineficazes, quanto às suas complicadas e difíceis adversidades. Seu dinheiro, seu poder, sua influência, sua capacidade inteligível, ou seja, sua intelectualidade, o seu saber e todos os demais recursos que ele tinha não puderam em absoluto manter longe a morte da sua amada filhinha. Chegou. Portanto, queridos, as filhas das grandes autoridades, os filhos dos abastados, dos ricos, estão sujeitos às muitas enfermidades e à morte. Da mesma forma que os filhos das pessoas completamente desconhecidas, anônimas, que ninguém sabe quem é, e pobres, também
estão à mercê desse encontro com a fatídica morte. Então, as filhas das autoridades e dos ricos põem em mente, elas morrem também. O fato de eu trabalhar demasiadamente para ganhar recursos e mais recursos não vai impedir da morte dos meus filhos e de ninguém que eu queira, e nem mesmo a minha. Eu posso ter o maior plano de saúde, o melhor, ser atendido no Sírio-Libanês ou então no Star. Quantos e quantos nós vimos aí durante essa Covid? Cheios de plano de saúde, os mais caros possíveis e imagináveis, que diante de qualquer urgência eles enviam o paciente num jatinho direto ao melhor e maior hospital existente do país, sendo cuidado pelo melhor médico, a maior sumidade em Covid, e morreu. Assim como também muitos pobres morreram. E também não morreram. Então, queridos, eu falo isso porque muitas vezes nós esquecemos desta grande verdade. Porque, na verdade, o ser humano ele é tendencioso a pensar, e não somente a pensar, mas também falar, que as riquezas materiais são fundamentos onde podemos alicerçar as nossas vidas, e dessa forma nós iremos encontrar a solução para todas as nossas tristezas. Ou seja, o dinheiro, ali está a felicidade. A minha casa própria é a felicidade, o meu carro novo é a minha felicidade, o dinheiro no meu bolso é a minha felicidade, as minhas viagens, o meu lazer, o estudo dos meus filhos, essa é a minha felicidade. E se eu tiver todas essas coisas, eu não terei tristezas. O problema é que nós entendemos como se o dinheiro e tudo quanto mais ele possa comprar, ele pode nos proteger e nos livrar de toda enfermidade, e inclusive até da morte. E isso é uma grande tolice. Esse tipo de pensamento e de filosofia de vida estão absurdamente equivocados. Se nós olharmos ao redor de nossas vidas, nós veremos, não são poucos não, mas uma nuvem de testemunhos, onde vai colocar por terra tal entendimento de filosofia. Se brincar, esse testemunho sou eu mesmo, ou você. A minha vida e talvez a sua já coloque por terra tudo isso. E olha, queridos, deixa eu dizer uma coisa. A morte quando ela vem, ela não tem cerimônia para chegar às vidas das pessoas. Ela nem bate a porta, nem pede licença. Ela empurra o pé na porta e entra. E não adianta ficar por trás dela, colocar travas, cadeados, grandes fechaduras, portões de ferro, porque ela entra. Ela não tem cerimônia. Ela invade a sua vida, a nossa vida. A morte, ela chega nas maiores e requintadas mansões,
casarões, condomínios de luxo, palácios. Como da mesma forma ela entra na mais humilde e pobre palhoça, casebre. O mais grande empresário, ao catador de lixo, a morte chega também em suas vidas. Então a morte chega aos mais ricos da mesma forma que chega aos mais pobres. Ela chega quando menos esperamos. E sabe por quê? Porque a sua chegada ela é incerta. Ela não marca a hora. Ela não predata a mim e a você. Tiago capítulo 4, versículo 14 diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Por mais organizado ou organizada que você seja, metódico, sabe? Os milésimos de segunda são todos programados do dia seguinte. Só vai dormir depois que faz sua agenda. Ao acordar eu faço assim, quando isso, aquilo, terminarei o dia dessa forma. E não sabe que possivelmente nem amanheça. Às vezes as pessoas programam tudo, mas sequer entre as suas programações, e eu estou falando até de crente, ajoelha e se coloca: Senhor, eu estou pensando tudo isso, seja segundo a tua vontade. Se o Senhor quiser, é possível que aconteça. Mas não, o ser humano ele se leva no meio da sua presunção. Eu posso, eu sou esperto, eu sou inteligente, e eu vou fazer desse jeito, tem dado certo. Epa, amanhã pode ser que não. Não importa quem os seres humanos sejam ou tenham, o fim de todos eles é o mesmo: a sepultura. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 27. Da mesma forma, como o homem está determinado a morrer e uma só vez, e depois disso, enfrentar o quê? O juízo. Enfrentar o Deus Todo-Poderoso, o julgamento diante dele. Mas ninguém está pensando nisso. Que um dia estaremos diante do Senhor, porque a palavra dele diz isso. Diz aqui, diz em Romanos também, que todo joelho se dobrará, todos. Crentes, não crentes, injustos, justos. Salvos, não salvos, todos estarão diante de Deus. E darão conta de suas vidas. E queridos, o céu será o único lugar onde nenhum dos que para lá vão irão dizer lá: eu estou doente. Vai não.
Isaías capítulo 33, versículo 24 diz: nenhum morador de Sião dirá, estou doente, e os pecados de que ali habitam serão perdoados. Evidentemente que todos nós aqui sabemos que Sião é esse que o Senhor está falando. Não é o monte de Sião lá em Israel físico, terreno, não. Mas é no celestial. Ou a Covid não deu lá em Israel e não morreu gente? Ou lá, vez ou outra, quando troca a bala eles com os palestinos, não morre judeu. E cristãos que estão lá, habitando em Sião. Então, queridos, felizes, abençoados, bem-aventurados, são aqueles que são ricos para com Deus, pois este tem em suas vidas um tesouro incorruptível. Na sua vida, o que ele tem? Um tesouro incorruptível, aonde nem a traça, a ferrugem pode destruí-lo, e nem os ladrões roubam. É um tesouro eterno que está aqui dentro. O problema é que nossos olhos não olham para o que recebemos, mas olham para o que estão aqui na frente, é o que é palpável, é o que é tangível. Apocalipse capítulo 2, versículo 14 diz: ele enxugará os seus olhos, dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. João 3,16 diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quem creu em Deus dessa forma, dê um glória aí. Então pronto. Se você creu de fato em Deus, com a fé salvífica, e é o céu o seu alvo, o seu foco, e aqui dentro de você é onde você tem a maior riqueza, ou seja, o habitar do Espírito Santo de Deus. Ei, é o habitar de Deus. Se é isso que para você interessa e que tem maior importância, então, se você crê, você vai ver isso. Vai ver que os olhos, as lágrimas de todos os olhos vão ser enxugadas. Você vai ver que não vai haver mais morte, não vai ter mais tristeza, não tem choro, não tem dor, não tem doença. Mas só se você crer. Se de fato você creu. Porque se você creu, você verá. E então você não vai mais lamentar. E nunca mais você vai ouvir a seguinte frase: tua filha, teu filho, tua esposa, teu marido, teu pai, tua mãe, teu amigo morreu. Nunca mais. Então a primeira verdade que esse texto quer nos dizer é isso. Que não fique pensando que não fiquemos pensando que nós somos autossuficientes. E que certas coisas nessa vida terrena que nós fazemos e que é necessário serem feitos, não pode ser a coisa mais importante. Porque nada disso vai nos blindar de um dia termos um encontro com a morte. E aí? O que é que será de mim e de você? Nós vencemos a morte? Só tem um jeito de vencer a morte, é pela fé no Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. De outra forma, você morrerá e morrerá eternamente, ou seja, é inferno e pronto. A segunda verdade
que podemos ver também nesse texto é que não existe absolutamente nada, nadica de nada, que venha impedir o Senhor agir. Não por nada ele diz: agindo eu, quem impedirá? O versículo 36 diz assim: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Então o recado que trouxeram para Jairo não foi algo muito bom ao paladar, não foi algo palatável. O recado foi difícil de ouvir. O recado que trouxeram ao líder da sinagoga não foi fácil. Com toda certeza, quando ele ouviu tudo aquilo, é como se diz: o chão desapareceu dos seus pés. O mundo desabou. Ali ele caiu, muito por certo, em meio a um grande conflito. E com toda certeza veio à sua mente só um pensamento: pronto, é o fim. Não há mais o que fazer. Assim como foi com a irmã de Lázaro: Senhor, 4 dias. E olha que eles acreditavam na ressurreição. Porque eles disseram: eu sei que tu és o Filho de Deus, o Cristo, e que por fim ressuscitará todos. Mas essa mesmo que cria dessa forma, nesse exato momento ele disse: é o fim, acabou. A notícia da morte da sua filha, quando chegou, porque não ouviu só Jairo, Jesus ouviu também. Jairo ficou abalado, mas Jesus em nada mexeu com ele. A notícia não foi capaz de impedir Jesus. A notícia não foi capaz de pará-lo. Ao contrário, ao invés disso, ele encorajou, ele estimulou Jairo a acreditar, a não desistir, gerando no coração de Jairo a fé necessária para ir adiante. Jesus, ele animou sua alma, a alma daquele homem. Ele animou aquela alma oprimida, cansada, sobrecarregada, e o animou com suas palavras quando disse: não tenha medo, tão somente creia. E então Jesus, junto com Jairo e seus discípulos, seguem para a sua casa. E ao chegar lá, o que é que encontram? Muitas pessoas, todas elas em pranto, cheias de lamentações, um alarido mais feio do mundo. Mas mesmo assim Jesus foi e entrou no quarto aonde estava a menina, a filha de Jairo, aquela garota de 12 anos morta. E Jesus então toma aquela garota pela sua mão e lhe diz: Talita cum, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Ali estava uma menina morta. O coraçãozinho daquela adolescente havia parado. Não podia mais ouvir nem os batimentos do seu coração, nem se pegava a pulsação, e tampouco a respiração dela. Aquele coraçãozinho que estava completamente paralisado,
volta a pulsar novamente e a sua respiração volta ao seu corpo, um corpo que estava sem vida. E então, queridos, de forma imediata, aquela menina levanta-se. Não tem arrumação, não. Não tem esse negócio de gritaria, até porque o alarido que estava lá, Jesus botou para fora do quarto. Botou para fora da casa, deixa do lado de fora. Porque às vezes a gente vê muito alarido por aí, muita gritaria. E quando, na verdade, Jesus não precisa desse tipo de arrumação para operar milagres. E quando ele diz, levante e ande, levante e ande. Quando ele diz ao morto que se levante, imediatamente ele se levanta. Não fica se arrastando pelo chão, mas se levanta, abre os olhos e o fôlego de vida é soprado de novo em suas narinas. E é isso que nós podemos ver na sequência no texto quando ele diz: isso os deixou atônitos. Ao olhar para o que aconteceu, nós não podemos deixar de observar um acontecimento esplendoroso de transformação naquele lar. Onde existia pranto e muito choro, muita lágrima, agora tinha o quê? Alegria, felicidade, regozijo. Ou seja, aquela família partiu da lamentação para a exultação. O fato ali partiu da morte para a vida. Algo maravilhoso, exuberante. E com certeza quem passou por tal processo pode realmente dizer o que sentiu e o que isso de fato significou. Somente quem passou por este processo poderá afirmar o que sentiu a família de Jairo após aquela menina que estava morta, ela voltar ao convívio de sua família através do poder que está no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Só quem passou por isso. Mas, pastor, eu nunca morri. Talvez você esteja até falando isso, eu nunca morri. Você nunca morreu? Segundo a palavra de Deus, você nasceu morto. Todos nasceram mortos em seus delitos e pecados. O pecado, a morte é o salário do pecado, a recompensa do pecado. Então você um dia foi morto. Talvez o que pode acontecer é de eu ainda continuar morto. Então somente quem passou por esse momento de ressurreição é que vai saber o tamanho da alegria desse processo. Evidentemente, eu vou falar, mas é claro que nós já sabemos disso. Mas é preciso termos em mente e entender que por meio deste milagre operado, é o que Jesus faz nas vidas das almas mortas espiritualmente. É exatamente isso, meus irmãos. Pois só Jesus ele pode ressuscitar os nossos filhos que estão mortos em seus delitos e pecados. E dessa forma, fazendo-os por meio do sobrenatural novo nascimento.
E assim Jesus vai levantá-los e fazer com que eles passem a andar diante dele em novidade de vida como novas criaturas. E às vezes eu me pego, cristãos nascidos de novo, que antes eram mortos, mas foram vivificados em Cristo Jesus. E eram mortos por quê? Porque estavam mortos em seus delitos e pecados, ou seja, estavam destinados ao inferno, à morte eterna. Eram vivos mortos. E tiveram seu encontro com Jesus e foram então ressuscitados. Pela fé. E eu vejo esse grandioso e poderosa ação de Deus sobre a vida de um ser humano, sendo levado à última categoria como algo de valor, em cima de outras coisas que podemos ter na vida. Talvez ser um líder de uma sinagoga, um pastor. Talvez isso seja mais importante na vida de um homem, ou ser um grande empresário, ou ter um bom emprego, ou uma boa previdência privada, uma excelente aposentadoria, ou ver os filhos formados, doutores, com seus diplomas, com as nossas fotos junto com ele, como se isso fosse mais importante do que resgatá-los do inferno. Temos visto as nossas crianças, os nossos adolescentes sendo afastados da palavra de Deus, que é a única que pode transformar os nossos filhos de mortos a vivos em Cristo Jesus. Só Jesus é quem pode ressuscitar o morto e fazê-lo vivificar e ter vida por toda a eternidade. Assim como Ele fez na minha vida e na sua vida, é Ele, somente Ele, que pode fazer na vida dos seus filhos. Não é o estudo que você dá, não é a feira que você coloca em casa, não é a condição de andar num carro, não é uma viagem, um lazer, não é. Você pode dar tudo isso, se você não deu Cristo ao seu filho, você não deu nada. Assim como também você pode ter tudo, mas se não tiver Cristo, nada você tem. Você é um pobre, miserável e nu. Ficamos tão preocupados com as nossas saúdes, com a saúde dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Alguma ilegalidade disso? Nenhuma, corretíssimo. Mas não nos preocupamos com a saúde espiritual dos nossos filhos. E depois estamos chorando, porque vemos nossos filhos fazendo o que nós não queríamos que fizesse de forma nenhuma. E quando muitas vezes o maior culpado somos nós. Pela nossa negligência como pais, como aqueles que são sacerdotes dentro do seu lar e têm responsabilidades de levar os seus filhos. Até nós vamos para a igreja, uma vez ou outra eu vou, mas nem se preocupa com os filhos, não se preocupa com a esposa, não se preocupa com o marido, nada.
Essa semana eu coloquei, não que a gente não tenha aqui essa preocupação em nossa casa. Nossa casa que eu falo, a nossa IEB Comunhão. Mas a salinha das crianças não pode ser nunca parque de diversão. Tem que ser lugar de ensino da palavra de Deus. Então, queridos, da mesma forma que Jesus fez isso, nas nossas vidas Ele pode fazer na vida de qualquer um outro. Ele pode fazer da mesma forma. E assim tomá-los pelas suas mãos e dizer-lhes: eu lhes ordeno, levantem-se. Já pensou nós tomarmos essa notícia dos nossos filhos dizendo: papai, mamãe, Jesus falou comigo hoje, eu estava morto, mas agora vivo, porque Ele olhou para mim e Ele disse: eu lhe ordeno, levante-se. Mas parece que isso não traz felicidade. Creia que Jesus vai lhe fazer um doutor, creia que é isso, aí pronto, aí é glória a Deus e aleluia que não acaba mais. Um doutor no inferno? Nós temos que parar de viver para nós mesmos. Assim como também que na nossa casa seja assim. Ou pelo menos que sejamos esse instrumento para que falem às nossas famílias: parem de viver para vocês, vivam agora para mim. Porque só assim serão vivificados e nunca mais morrerão. Então aquele que veio socorrer Jairo é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Da mesma forma que Ele socorreu da morte a filhinha de Jairo, Ele socorrerá qualquer outro que se humilhe, que se quebrante e que se arrependa do seu pecado. Pecado esse que tem lhe enfermado e enfermado de morte. E dessa forma, Ele lhe concederá vida e vida abundante, vida eterna. Terceira verdade. Jairo não desperdiçou a oportunidade que Jesus lhe concedeu. Versículo 22 e 23 diz: chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Então, queridos, Jesus acabara de chegar em Cafarnaum e ali havia duas pessoas que estavam desejosas, loucamente desejosas para ter um encontro com Ele. Ali tinha uma mulher com grande sangramento e um pai completamente desesperado. Então, tanto um como o outro, eles tomaram ciência que Jesus havia chegado em Cafarnaum. O evangelista Dwight Moody, um dos maiores evangelistas que já existiu na América do Norte, ele conta a seguinte história. Ele diz que certo escultor estava em seu ateliê mostrando suas esculturas a um visitante. Eram esculturas de deuses, mas uma chamou a atenção daquele visitante. Era a escultura de um deus que sua face estava escondida pelos seus cabelos e que tinha um par de asas em cada pé. E ele olhou para o dono daquele ateliê, para aquele escultor, e disse: qual é o nome deste Deus? Ele disse: seu nome é oportunidade. E por que ele está com o rosto encoberto? O homem respondeu: para que as pessoas nunca saibam que ele está chegando.
Respondeu o escultor. E torna a perguntar mais uma vez o visitante: e estas asas nos pés? Por quê? Para ele ir embora rapidamente e indo não possa ser alcançado. E muitas vezes as boas e excelentes oportunidades nos chegam e nós não percebemos. E o que é que acontece? Elas passam, elas vão embora e nós a perdemos, pois já não temos como alcançá-las ou revivê-las. E o texto que lemos trata de uma mulher doente, que sangrava há 12 anos. Nesse texto tem essa mulher, em Marcos. Ela já havia tentado de todas as formas ser curada do seu mal, mas não tinha conseguido. Contudo, a grande oportunidade de sua vida estava por perto. Passava bem diante dos seus olhos essa oportunidade. As dificuldades eram grandes para ela, para que ela pudesse agarrar aquela dificuldade. Ela era considerada impura, imunda, por conta do seu sangramento. Mas aquela mulher, ela não ficou insensível à sua oportunidade. Ela seguiu adiante e conseguiu detectar que sua oportunidade havia chegado e que estava ao seu alcance. E dessa forma ela rapidamente, urgentemente, agarra a sua oportunidade e de forma convicta. Na verdade, ela toca em sua oportunidade não somente com sua mão, mas com o seu coração, e um coração cheio de fé. E Deus, queridos, Deus sempre está dando oportunidades para que as pessoas alcancem a cura de sua perversa doença. Que doença é essa? O câncer, a lepra, a AIDS, a Covid? Não, o pecado. O pecado que separa as pessoas de Deus. A doença que impede uma comunhão com Deus é a doença que tira das pessoas a chance de viver eternamente. E na vida daqueles que já conheceram Jesus e têm a vida eterna, muitas vezes também as oportunidades passam e nós deixamos passá-la e não a vivemos para a glória de Deus. Muitas vezes até estamos orando em casa: Senhor, me usa como instrumento. E Deus oportuna o momento para que viva para a sua glória, para que faça a sua vontade. Sábado Deus oportunou. O evangelismo no bem mais, a sopa com Jesus na praça. E muita gente deixou a oportunidade passar. E muitas dessas pessoas que deixaram essa oportunidade passar, já tiveram a oportunidade no passado de experimentar o melhor de Deus, que é Jesus Cristo. Podendo agora estar caminhando para viver de glória em glória para o Senhor da glória. Mas a oportunidade chega e passa. Os cultos são feitos na igreja do Senhor. Para quê? Para que viemos cultuar, para que viemos aqui prestar a nossa adoração ao Senhor, para que venhamos aqui trazer pessoas para ouvir esta palavra, a palavra que um dia nos oportunou a vida eterna, irmã Verônica. E nós sequer nos esforçamos em trazê-las. Ou sequer, às vezes, muitas vezes nem nos lembramos. Os cultos estão sendo colocados nas redes sociais e se pede, compartilhe. Muitas vezes ninguém compartilha. Muitas vezes ninguém sequer assiste. E a oportunidade passa, diaconisa Clotilde. E as oportunidades vão passando. E aquela oportunidade lá atrás que eu poderia ter vivido para a glória de Deus, passou. Eu só espero que nós possamos estar mais atentos às oportunidades que o Senhor nos dá para viver para a glória do seu nome. Ministério de Louvor.
É até uma pergunta tola eu fazê-la. Deus tem dado oportunidades para você vir a Cristo e dessa forma ser curado? É possível que você já diga, diz, sim, pastor, eu já fui curado e curada. Deus me curou da pior doença, do pecado que me afastava dele. Glória a Deus. Ele é bom, misericordioso e gracioso. Então a pergunta muda. Deus tem lhe dado oportunidades para você ser instrumento de glória na vida dele? Tem. É uma pergunta tola, né? Ele nos dá essa oportunidade todos os dias. Seja na obra dele, dentro da comunidade, da congregação, como também no nosso trabalho, na nossa rua, no pegar de um Uber, em todos os cantos. Agora a pergunta é, ele tem deixado, ele tem dado a oportunidade, mas você tem deixado passar essas oportunidades? Você tem perdido essas oportunidades? Tem. Hoje Deus mais uma vez chama você a atenção sobre isso. Não deixe as oportunidades de viver para a glória de Deus, de viver a sua obra, de viver a sua essência, de viver a igreja neste mundo caído. E se você por acaso ainda não foi curado, Deus hoje mais uma vez se apresenta a você e diz, quer vir a mim? O caminho é aquele, é meu Filho Jesus Cristo. Creia nele como Senhor e Salvador e se achegue a mim. Não deixe para depois. Talvez amanhã seja mais tarde do que nunca.